Isaías 37. Irmãos, vamos falar essa noite de ato de fé e mudanças, né? Às vezes a gente precisa fazer um ato de fé, né? Eu não sei o que vem na tua cabeça. Antigamente a gente pensava muito assim, para ter fé precisa ter uma fé do tamanho de um caminhão, uma fé grande, né? Tamanho de um avião para Deus atender a gente. E, na verdade não é nada disso, né? Ou eu preciso fazer determinadas coisas, senão Deus também não me atende. E aqui no livro de Isaías 37 tem um ensino bem facinho daquilo que Deus já tem falado com a gente na semana, né? O Senhor já tem ensinado isso para a gente. Não tem nada novo, é só a gente lembrando, relembrando o que Deus tem falado na semana. No Isaías 37 fala sobre a oração do Ezequias. Ezequias estava enfrentando um problema sério, não, seríssimo, né? Um rei já tinha destruído 10 reinos e agora seria o próximo dele, o reino de Judá. A questão é que os outros reinos não serviam a Deus e Judá servia ao Senhor. Então aquela destruição não deu certo porque Judá servia ao Senhor. Estava passando problema, dificuldade, mas servia ao Senhor, né? E o que ele faz? Aqui um ensino tão facinho que Deus já tem falado isso pra gente. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, permitir Deus nos acompanhar na nossa luta. Não quer dizer que não vai existir a luta, vai ter a luta. No mundo nós vamos ter aflições, mas Deus vai nos acompanhar em cada uma delas. E tem luta que é tão difícil, né, que a gente se perde no meio da luta, a gente perde a capacidade de raciocínio, de pensamento, a gente vai comer, tá pensando em luta, vai dormir, tá pensando em luta, vai trabalhar, vai pensando em luta, e Deus não quer que a gente viva esse tipo de vida. Deus quer que a gente aprenda a confiar e descansar nele. O rei Ezequias aqui, ele dá um ensino bem simples para nós, ó. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Um ato de fé é você entrar na casa do Senhor para orar a um Deus invisível. O ser humano, ele tem tendência, ele quer ver alguma coisa. Então isso não é fé. O que você está vendo não é fé. Quando você toma uma decisão, estou com um problema gravíssimo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que Ezequias fez, vou para a casa do Senhor. Eu vou para o meu quarto e vou orar. Vou lá para o meu quarto e vou orar. O que vai acontecer? Deus vai nos acompanhar naquela luta. Deus vai nos dar o respaldo, Deus vai ser o nosso guardião. Deus vai ser o nosso escudo naquela luta, porque nós estamos ali orando. E aconteceu que, tendo ouvido, ele ouviu aquilo. O rei Ezequias rasgou suas vestes, cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Rasgou as vestes pode ser um ato de humilhação. Essa oração pode ser acompanhada de um jejum. O jejum também simboliza um ato de humilhação. Senhor, eu vou fazer um jejum, eu estou saindo de cena e o Senhor vai entrar em cena. O jejum significa isso, você vai sair de cena e Deus vai entrar em cena naquela luta por você. O 2, então enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Ele está com um problema tão grande, mas o problema dele é seríssimo demais. É como se o médico falasse para nós, vou te dar só uns dias, você tem 2 meses de vida. É mais ou menos isso, e aquele médico é renomado. É um médico bom. E um problema tão sério. E sabe o que ele faz? Vai procurar um homem. Irmão, um homem só basta para resolver o nosso problema. Você tem esse homem na sua vida que é Jesus. Verdade. Um homem só que você tem na sua vida já é o suficiente. Não precisa de muita gente. Ninguém está ao meu lado, ninguém me ajuda, ninguém vem comigo. Aí estou desprezado, estou abandonado. Vai ser coisa mixaria. É coisa que Jesus tirou de letra. Há 2000 anos atrás. Isso já é coisa velha. Ninguém vem com você, vem você. Não sai da presença de Deus, não. Ninguém queira você. É salvação individual. Salvação é tua. Ninguém quer buscar esse Deus aqui, não. Só quer o barulhinho. Você vem buscar Deus. Você tem compromisso você. E deixa Deus dar um resultado.
Nós não podemos ter medo de filhos. Nós não podemos ter medo disso ou daquilo. Não podemos ter medo de nada. O que nós temos que fazer, chegou lá o rumor, é um rumor ruim. Vamos para a casa de Deus. Por quê? Porque lá vai ter conforto. Lá vai ter consolo. Lá nós vamos ser acompanhados pelo Senhor. Nas maiores lutas da nossa vida, nós vamos ser acompanhados pelo Senhor. Esse é o diferencial. Então, ele enviou lá o Eliaquim, o mordomo, o Sebna, o escrivão e os anciãos do sacerdote coberto de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram assim, diz Ezequias, este dia é dia de angústia, dia de vitupério, né, vergonha, ofensa, insulto e de blasfêmia, porque é chegado os filhos ao parto e força não há para dar luz. A oração do Ezequias, eu vou lá para o templo, lá, estou numa luta terrível, eu vou falar para Deus que eu não tenho força para lidar com isso. É isso que nós temos que falar para Deus, é que Deus tem ensinado para nós na semana. Nós temos que aprender a descansar em Deus. Tem coisa que não é na nossa competência, nós não conseguimos fazer aquilo, nós não vamos conseguir com o nosso braço. Nós só vamos conseguir se a gente orar a Deus, se a gente se posicionar diante de Deus, independente de pessoas. Hoje nós estamos vivendo uns dias independente de pessoas. Independente de pessoas, nós precisamos buscar Deus. Você precisa buscar Deus. Você quer que Deus mude a sua casa? Você precisa buscar Deus. Eu preciso buscar Deus. Então tudo que eu vejo de detalhe na minha casa, eu preciso entrar lá e contar para Deus. Deus, eu não sei lidar com isso aqui não. Ah, o problema é com o filho, Senhor, eu ponho meu filho nas tuas mãos. Eu não sei lidar com essas coisas aqui não. Eu não sei como fazer. O que vai acontecer? O Espírito Santo vai nos ensinar. Então ele foi buscar só um homem, diante de uma situação tão terrível, ele foi buscar só um homem. Não foi um exército, não mandou recado lá para o inimigo. Não, ele foi buscar só um homem. E nós temos esse homem na nossa vida que é Jesus. Né? Então, disseram assim, o 3... Este é dia de angústia, de vitupério, blasfêmia, porque é chegado os filhos do parto, não há força para dar luz. Porventura o Senhor teu Deus, ele ainda não conhecia Deus, ele está pedindo oração para o Deus de Isaías. Porventura, 4, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabizaque, o que o rei da Síria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faz oração pelos remanescentes que ficou. Ele está pedindo oração. Fala para o rei Ezequias lá, eu estou pedindo oração. Irmãos, aquele dia que eu pedi oração aqui, fez um efeito tão extraordinário. A gente tem que pedir ajuda, pedir socorro. Aquele dia eu estava mal, estava pedindo oração aqui, mas eu vejo tanto o efeito dessa oração no meu dia a dia. Eu vejo que algumas coisas já melhoraram. Em questão de doença, questão de enfermidade, eu já vejo uma melhora na minha vida. Então, tem hora que nós precisamos pedir ajuda, né? Agora, o ato de fé, eu vou entrar aqui, eu não sei nem o que eu vou falar para Deus. Eu falo, Deus, eu não tenho força para lidar com isso, não. Se o Senhor não mudar, se o Senhor não pôr a mão, vai ficar aí mesmo. Se o Senhor não mudar, vai ficar desse jeito aí. Porque você não pode fazer nada mais uma coisa, você pode fazer, você pode confiar em Deus, você pode confiar no Senhor. Esse é seu ato de fé. É isso que nós temos que vencer. Não é tentar arrumar ninguém, né? Ficar falando muito. As pessoas não vão mudar de ideia com a nossa palavra. Só se Deus der uma palavra de autoridade. Mas elas vão mudar pelo poder de Deus. Então, o 6, Isaías disse assim: direis ao vosso Senhor, assim vos diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais o servo do rei da Síria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e farei que caia morto a espada na sua terra. Que parece fácil, né? Parece até fácil, mas nós temos que exercer nosso ato de fé. Senhor, não sei o que fazer com isso. Não tenho capacidade, não tenho raciocínio, não tenho pensamento, e Deus vai mandar a palavra. Deus vai mandar a resposta. Mas eu preciso falar para ele que eu não sei fazer isso, que eu não sei lidar com isso, não sei nem como fazer. Agora, se você se colocar na posição de tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer, nós vamos gastar toda a nossa energia
E vamos ser pessoas que vamos servir a Deus, Bíblia debaixo do braço, nós vamos ser tristes e frustrados porque a gente não consegue fazer as coisas. Você não consegue, mas um homem só consegue. Você não precisa de muita gente, não. Ó, vai lá no Isaías, não vai correndo para todo mundo, não, e avisar todo mundo, né? Fazer aquele alarde todo, não, só vai no Ezequias. Basta só uma palavra de Deus para Deus mudar as coisas. Uma palavra só de Deus já muda as coisas. Uma letrinha que Deus muda, que Deus manda, já muda as coisas, muda o nosso entendimento, o nosso pensamento. Então, qual é o ato de fé? Vou entrar na casa de Deus. O que aconteceu? Houve mudança. Deus mandou um anjo, matou 185 mil soldados do rei da Síria. Quando ele olhou na guerra, aquele monte de soldado morto, ele ouviu aquele rumor, voltou para a terra dele, lá ele foi morto. Deus mudou, Deus deu a vitória. Qual que é o segundo? É Mateus 9:9. Jesus passando adiante dali, viu assentado à recebedoria um homem chamado Mateus. Mateus, a história a gente já conhece, cobrador de imposto. Ficava nas fronteiras de Israel e ele trabalhava para Roma. Os romanos estavam dominando naquela época. Ele trabalhava para Roma. Ele era tido como um homem traidor, né? Ele era um homem tido como indigno de perdão. Esse aí não merece perdão, esse é traidor. Esse aí cobra imposto para Roma. E além daquilo que era estipulado por Roma, vamos cobrar 50, ele cobrava 70. Né? Ele cobrava mais caro ainda. Então ele era odiado por aquilo, ninguém gostava dele, do Mateus. E Jesus chegou lá, Jesus passando adiante dali, viu assentado à recebedoria um homem chamado Mateus e disse, segue-me. E ele levantou, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram os publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse, não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. Aquele homem lá, aos olhos do fariseu, não merecia perdão. Não merecia mudança. Jesus foi lá, entrou na casa dele e os fariseus diziam, não, esse aí não presta, esse cobra imposto a mais, esse é um traidor, esse aí trabalha para Roma, trabalha para o inimigo. E Jesus entrou na casa dele e comeu com ele. O que eu quero dizer aqui? Irmão, tem transformação para tudo na vida, só se a gente não quiser. Deus pode transformar tudo. O Senhor tem esse poder de transformar tudo. Ele foi lá e transformou a vida do Mateus, ele se transformou num grande discípulo do Senhor. Deus entrou na vida dele, transformou. Deus pode transformar tudo. Quando a gente for lá para o quarto, vamos lembrar disso, que Deus pode transformar tudo. É um ato de fé. Ezequias foi lá para o vale de ossos secos, numa visão, e chega lá, só tem ossos secos, né, sequíssimo. Aí Deus pergunta, poderá viver esses ossos? Ele fala, ele entra em desespero, em pânico. Não, o Senhor sabe, Senhor. Não entra em pânico, porque você esperava uma coisa, deu outra. Na minha família eu esperava uma coisa, deu outra. Não entra em pânico, não. Deixa Deus tratar das coisas. Eu esperava uma coisa, deu outra. Eu planejava para minha família uma coisa, deu outra. Então, eu vou entrar em pânico agora? Não, vou orar a Deus. A gente ora a Deus, tem que consertar, a gente conserta, Deus vai falando, Deus vai ensinando, Deus vai mostrando, Deus vai mandando palavra, Deus vai disciplinando. Agora eu vou entrar em pânico porque acontecer isso comigo, aquilo não posso. É coisa que eu não posso mudar aquilo. Eu não tenho como mudar aquilo, não tenho como mudar a situação. E não preciso procurar muita gente, entrar em pânico e dizer, não, um homem só resolve ter problema, esse homem é Jesus. Você foi para a oração, Jesus vai te acompanhar, ele intercede por você e por mim diante do Pai, ele está lá intercedendo. Jesus aqui na terra, nos ajudando na nossa mente, nosso coração, nosso pensamento, o Espírito Santo, aliás, ajudando aqui na terra. Então Jesus está lá intercedendo no céu e o Espírito Santo ajudando a gente aqui na terra. O que vai acontecer quando eu entrar no meu quarto? Eu vou receber a ajuda do Espírito Santo. Eu já estou recebendo a ajuda de Jesus nesse momento.
está nos defendendo lá diante do Pai, do nosso acusador. O Espírito Santo vai mudando a nossa mente, vai ajudando a gente a descansar no Senhor mesmo problema. Ah, eu tô aqui com espinho na carne, o Senhor vai tirar? Não, mas eu vou ajudar você a passar por isso. E você vai passar por isso com alegria. Então, se o Moisés morreu, o que nós vamos fazer agora? É muita coisa, é da terra. Deus deu um plano para ele, vai por cima, vai por baixo, vai para a direita, vai para a esquerda, Deus deu. Não, só falou, seja forte e corajoso. Não deu plano para ele, só falou, seja forte e corajoso. Não falou, você vai para a esquerda, para a direita, né? Pega tal arma. Não. Primeira coisa que Deus falou, Moisés morreu, seja forte e corajoso. Vamos ser forte e corajoso que Deus vai fazer o milagre. Vamos ser forte e corajoso, Deus vai fazer o milagre. Vamos pôr a carne para queimar aqui na churrasqueira, né? O quarto é uma churrasqueira, é difícil entrar lá, hein? A carne queima. Vamos entrar na churrasqueira, na fornalha de fogo para falar com Deus. E aí Deus vai resolvendo as coisas, Deus vai nos acompanhando. Tem coisa que Deus talvez nem mude na minha vida através da minha oração. Como tem coisa que Ele não mudou na vida de Jesus nem de Paulo. Mas nós vamos continuar orando, continuar buscando a Deus, continuar animado. Ser forte e corajoso. Mas eu não sei o plano, eu também não sei. Abraão também não sabia, saiu sem saber para onde ia, morando ainda em tendas. Daí nem sabia para onde ia. Mas foi forte e corajoso. Vamos ser forte e corajoso. Ah, mas eu não estou onde eu queria. Vamos ser forte e corajoso. Talvez o lugar que você quer estar, talvez não seja o lugar que Deus quer que você esteja. Né? Talvez não seja o lugar que Deus quer que você... Então vamos ser forte e corajoso. Qual que é o outro, Dani? Mateus 8:1, ó. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso. Jesus desceu do monte, veio a grande multidão, veio um leproso. Lá era o ladrão, era um homem mal falado. Os fariseus achavam que não tinha jeito para ele, não era digno de receber a restauração de Jesus, não era digno de receber a visita de Jesus. Jesus foi lá e transformou ele em discípulo. Esse aqui é um leproso, tinha que viver longe do povo, tinha que viver no leprosário. Nas leis do Velho Testamento, se ele ia na mesma calçada com alguém, ele tinha que gritar 100 metros, sou leproso, para a pessoa se desviar, que era uma doença contagiosa, né? Furava a pele, tudo, o homem numa derrota total. Mas você pensa quando ele vê Jesus, ele foi mesquinho? Me dá isso, me dá aquilo, né? Me dá liquidificador, me dá bateria, me dá um sapato. Não, ele adorou o Senhor mesmo cheio de problemas. E a doença dele é a doença de morte. Sabe o que ele fez? Esse que veio um leproso e adorou o Senhor. Se quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus falou, eu quero agora. Imediatamente curou o leproso. Ele não foi mesquinho. Às vezes a gente vai entrar na presença de Deus, não são muito mesquinhos, só pedidinho para Deus. Coisa dessa terra. Em vez de pedir um avivamento, né? Senhor, tem misericórdia de mim, a salvação está chegando, o Senhor está voltando, me aviva, me ajuda. Me ajuda, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, não deixa eu ficar aqui no pecado, não. Deixa eu ficar amarrado com coisa errada, não. Me ajuda, me liberta, me aviva, me dá um avivamento, aviva minha alma. Só o Senhor sabe como é que eu estou, eu vou para a igreja, mas só o Senhor sabe como é que eu estou longe do Senhor. Como é que eu estou distante, minha alma está só o bagaço, minha alma está destruída. Me ajuda. O leproso, ele não ficou em pânico, fazendo pedidinho miserável para Deus, não. Então esse que veio o leproso e adorou, dizendo, se quiser pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificada a sua lepra, uma doença sem cura. Deus, Ele muda as coisas. Deus transforma as coisas. Nós precisamos voltar para a presença de Deus. A única coisa que nós precisamos fazer é isso, para o quarto. Eu falo para ele, Deus, eu não sei mexer com isso, não. Eu não tenho capacidade para mexer com isso, não tenho sabedoria.
não tem raciocínio, me ajuda a mexer com isso. O Espírito Santo vai nos ajudar, né? E o leproso foi curado. Qualquer outro, Dani? Davi só vivia em guerra, mas ele não entrou na casa de Deus para fazer pedidinho mesquinho. Ele sabia que Deus ia dar as coisas para ele. Você sabe que Deus vai providenciar as coisas para você. Qual é a nossa tarefa? Ato de fé, entrar no quarto e falar com Deus, santificar a nossa vida, acertar a vida. O restante Deus vai fazer, buscar primeiro o reino de Deus, né? E a sua justiça, as demais, ele chama demais coisas, são importantes, mas não tem coisa mais importante além de coisa material, você não acrescentada. É promessa de Deus já, né? Uma coisa pedir ao Senhor, buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi vivia em guerras, mas ele foi buscar Deus lá com medo? Não. Foi lá para a casa do Senhor, eu vou pedir uma coisa para o Senhor, vou buscar. Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a sua formosura. Nós precisamos, antes de tudo, aprender a contemplar a formosura de Deus, porque Deus é maior do que a lepra, Deus é maior do que qualquer julgamento contra a nossa vida. Ah, mas esse aí não merece, não merece para você. Às vezes eu vejo umas postagens lá, gente dizendo assim, eu estou muito decepcionado com fulano, com ciclano. Irmão, as pessoas se decepcionam com... Essa pessoa que põe lá, ela pensa que ninguém fala mal dela. Você acha que ninguém fala mal de você? Você acha que alguém não se decepciona com você e comigo? Isso é coisa de ser humano. Você está dentro do pacote. As pessoas se decepcionam com a gente, tem gente que se decepciona com criança. Tem gente que se decepciona com velho, com jovem. Todo mundo se decepciona com todo mundo. Então a pessoa vai lá, estou muito decepcionada. Parece que ninguém se decepciona com ela. A criança, a bobada. Todo mundo se decepciona com a gente com muita gente. Só qual é a questão? É a maneira que a gente recebe essas coisas. É a maneira. Ah, alguém fez uma coisa terrível para mim, mas eu vou ser nobre, eu vou oferecer o perdão. Eu vou ser nobre, eu vou lá oferecer o perdão. Ó, você está perdoado em nome de Jesus. Né? Então a gente vai, pegou dinheiro e não pagou, você vai orar a Deus. Aí você vem quarta-feira, Deus manda a palavra. Quem mandou você emprestar? Um dia eu estava numa situação enrolado. Eu falei, Letícia, ó, tô assim. O problema é seu, você que deu o passo errado e foi lá. Ninguém tem culpa do... Estão te engolindo vivo, o problema é seu. Eu falei, é mesmo, né? É. Quem mandou você emprestar? Aí tá a questão. Tem gente que a gente empresta dinheiro, tem gente que não. Tem gente que, eu vi até uma palavra que eu falei, mas eu queria até corrigir ela, né? É que ela tem muitas saídas, assim, pode ser interpretada mal. Aí eu até falei naquele dia lá, eu ouvi também agora, fui cortar o cabelo, o pastor estava falando lá no salão. Ouvi que você nunca ajuda um lascado. Não, você vai ficar lascado. E eu vi uma situação de uma pessoa que ajudou um lascado e se lascou mesmo. Por exemplo, você sabe que o cara duvidou, você vai ser fiador dele. O que vai acontecer? Você vai se lascar também. Já sabe que o cara tem um histórico de que não paga, não tem uma vida financeira regrada, não tem um trabalho, mas ele quer um fiador porque apareceu um carro agora, e ele quer um fiador, apareceu uma casa, uma moto, um terreno. O que vai acontecer? O cara já tem um histórico. E tem outro que você fala, não, esse aí eu vou emprestar. E se der algum problema, esse cara vai vender a casa dele, mas não vai me deixar na mão. Tem gente que é assim. Não deixa ninguém na mão, não. Existe gente assim. Não, você me ajudou, vou deixar você na mão? Nunca, de jeito nenhum. E a pessoa ajudou a outra e deu problema. Não pagou o aluguel. Aí sobrou para quem? Ajudou no lascado.
Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Aí no salão agora, eu estava cortando o cabelo ontem, o pastor estava falando lá que, né, ele pegou a frase do Cláudio Duarte, que se Deus não... Esse pessoal que fica na igreja, né, só ouvindo palavra de prosperidade, depois não se afirma, e é bem feito, porque cada um tem o pastor que merece, não sei porque que eles estão lá, na igreja e tal, e se Deus não tem dó deles, por que eu vou ter? Então, as coisas assim... desnecessário, né? Isso é o Cláudio Duarte já fala faz tempo, ele pegou a fala dele para reproduzir. Então tem coisa que dá muita saída, né? A gente precisa tomar cuidado com isso. E realmente tem gente que se a gente ajudar, a gente vai se prejudicar mesmo, né? Tem gente que você vai emprestar dinheiro ou fazer alguma coisa e vai perder, vai emprestar o cartão e vai perder nome mesmo, de verdade, porque já sabe que aquela pessoa tem um histórico de mal pagador, né? E aí a gente se prejudica mesmo. Vamos terminar aqui, São João 3. São João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Nós estamos falando de um príncipe dos fariseus. Príncipe. Muito dinheiro. Aquilo que nós desejamos, ele já tinha faz tempo, o Nicodemos. Tem tudo, muito dinheiro. E havia entre eles um fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Irmão, a gente tem que parar de adoçar as coisas. Tem depressão que é falta de Deus mesmo. Tem tristeza que é falta de Deus mesmo. O príncipe aqui tem tudo. Ó, minha vida financeira está resolvida, mas minha vida espiritual não. Por isso eu preciso ir buscar Jesus de noite. Tem muitas falas, né? Pode ser por vergonha, pode ser por horário de trabalho, só chegava à noite, tem um monte de coisa, mas eu queria colocar nesse sentido. Tem gente que tem muito a necessidade suprida, mas não tem a alegria da salvação. Nicodemos tinha, mas a alegria principal da vida ele não tinha, a ponto dele deixar a casa dele e sair de noite procurar Jesus. E tem gente, mesmo cristão, se você fizer um levantamento, tem muita depressão na igreja, é falta de buscar Deus. É falta de comunhão com Deus também, além dos hormônios, né? Do hormônio, vamos aproveitar a fala do Cláudio Duarte também dos demônios, né? Nós precisamos buscar Deus. Então tem muita depressão que a pessoa vai jogar nas suas costas, mas ela está com problema. Enquanto ela não se resolver com Deus, não vai. Então você precisa saber como vai apanhar também. Porque às vezes a pessoa não quer buscar Deus, mas quer dar surra, quer arrancar seu couro. Principalmente família, né? A Bíblia fala que tem hora que os próprios inimigos do homem serão seus familiares. Então ela não quer buscar Deus, mas quer arrancar seu couro. Você é culpado disso, você não faz isso, né? Você não me entende, e é tanta coisa. Ô, glória. E é tanta... Fala Deus, né? E é tanta coisa que a pessoa bota a culpa em você, você começa a levar peso dos outros, que você não vai conseguir levar. O que você tem que fazer? No quartinho buscar Deus. Deus, eu não entendo disso, não. Não sei o que é isso, eu não entendo disso, se é demônio, se é hormônio, não sei o que é. Mas o Senhor põe a mão aí, em nome de Jesus, arranca isso daí. Porque senão você vai começar a levar peso que não é seu. E às vezes a pessoa acaba aproveitando da gente. Acaba se aproveitando da gente. Né? A gente, sem perceber, a pessoa vai acabar entrando na vida da gente e daqui a pouco está fazendo você comprar Deus e o mundo. Mas daqui a pouco você está no vermelho. Porque gente com depressão, gente com como é que chama depressão e ansiedade só quer comprar. É só Mercado Livre. Eu fui na casa de uma pessoa outro dia, fui lá visitar ela. Enquanto eu estava lá, uma hora e meia, chegou 5 Mercado Livre. E eu fui lá porque ela já estava com depressão. A pessoa não tem controle daquilo. Tudo que vê quer comprar.
E com essa facilidade é só deitar no quarto, cruzar a perna, ligar no Silvio Santos, já era. Ao mesmo tempo que você assiste Silvio Santos, você compra. E aí você vai pôr. Não deixa ninguém pôr na sua conta o que não é teu, não. O que é seu, o que é meu. Segura a sua onda aí, eu seguro a minha. Vamos separar as coisas que as pessoas vão fazer da gente gato e cachorro. Se a gente não tiver discernimento para dar um não, para pôr um ponto final em algumas coisas, ficar com muita dó. Fica com dó do seu filho, você vai pro brejo. Tenha muita dó do seu filho, faz tudo que ele quer, que a nossa vaca vai pro brejo. Ainda é tudo, se a gente se emocionar com o filho. E às vezes ele te dá uma resposta tão dura que você fica de cabelo em pé. Vai chorar, não merecia isso. É a vida. Então não tenha muita dó de filho, não. Não tenha muita dó de filho, não, que depois você vai esperar uma coisa e teu filho não vai dar o que você quer. E é próprio da vida. É próprio da vida, isso é próprio da vida. Sua mãe nunca esperou que você ia sair de casa. E hoje você está em São Paulo. Ela pensa que sempre ia ficar ali. Todo mundo, a Sueli, né? Tudo aqui. Aí chegou um dia, foi vazando um para cada lado. Ela ficou muito triste, sua mãe, porque vocês deixaram ela. É coisa da vida. O passarinho tá lá, a mãe põe os ovinhos, daqui a um pouco ele voa cada um para um lado. É coisa da vida. E ingratidão hoje, nos dias de hoje, é coisa da vida também. Às vezes você faz uma lista de coisas pro filho, você pede só para ele virar essa maçaneta, ele não pode. Aí você fala, o que foi? Você está estragando a sua vida, você está se doando demais e você não vai ter resultado com isso, nem eu vou ter resultado com isso. Eu tinha uma dó dos meus, nunca pensei, hoje o André mora na cidade dele, lá perto do Corinthians, se virando. Todo dia eu fui na casa dele, ele alugou uma casa lá, tá se virando. Tá com a namorada, foi passear esses dias no negócio das flores lá. Como é que chama? Olambra. Foi lá para, opa, eu fui em Olambra, hoje que legal, tá levando a vida. A outra tá ali do outro lado. Então, não espere nada de filho, reduza as coisas com filhos, senão você vai pro brejo. Se tudo que seu filho quer, se for pro Mercado Livre, você vai pro brejo, porque depois a conta sobra para você. Então vamos reduzir as coisas com sabedoria, com inteligência e muita emoção. Aí é muita luta, amaldiçoa Deus e morre. Não, mulher. Assim como fala você, fala uma doida. Enquanto você não aprender a chamar seu filho de doida, não vai. Só vai sugando a gente. Né? Só vai sugando. Pode ser quem for, pode ser família, pode ser todo mundo. Você tem que dar um corte. Ah, me presta seu cartão, nunca paga na data. E você só arranca no seu couro. Da outra vez não dá cartão, não. Você tem 50 anos, você viveu até hoje sem cartão? Vai viver com o meu? Ah, mas se paga direitinho é outra história. Ah, deu um probleminha, avisou, é outra história também. Mas se a pessoa acostumada a usar seu cartão, não dá satisfação, não dá não. Você já perdeu o dele, agora perdeu o seu. Então vamos sair um pouquinho da emoção, vamos ser mais espiritual, vamos buscar o Senhor. Em nome de Jesus, um homem só é o suficiente para fazer uma obra na tua vida, e esse homem é Jesus. Aleluia.